Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos, você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série sobre heurísticas e vieses cognitivos, esta é a parte 15. 1. Viés de congruência. Definição: é a tendência de testarmos uma hipótese focando principalmente em buscas que confirmem a nossa ideia inicial, deixando de lado testes que poderiam refutá-la. Diferente do viés de confirmação, que é mais amplo e trata de como interpretamos dados, o viés de congruência ocorre especificamente no desenho do teste. Formulamos perguntas e experimentos alinhados com o resultado que esperamos, reduzindo a chance de descobrir que estamos errados. Exemplo 1. A investigação da produtividade. Um gerente está convencido de que o trabalho remoto prejudica a equipe. Para provar isso, ele cria um formulário que pergunta apenas: quais foram os maiores obstáculos que o home office trouxe para você? Ao focar apenas nos problemas, ele ignora os ganhos de tempo e foco. Ele desenhou o teste para ser congruente com sua crença, impedindo-se de ver que a queda de produtividade poderia ser causada por outros fatores, como processos mal definidos. Exemplo 2. A checagem do boato. Você ouve que um colega de trabalho foi grosseiro em uma reunião. Para confirmar, você decide perguntar apenas para as pessoas que já tiveram atritos com ele no passado. Você busca a congruência. Se perguntar para quem gosta dele, sua hipótese inicial pode ser derrubada, e sua mente prefere a sensação de "eu sabia" à incerteza da verdade. Implicação. Este viés pode criar uma bolha de falsa certeza. Ele nos torna menos sensíveis a explicações alternativas e reduz nossa capacidade de aprendizado. Em vez de agirmos como cientistas que testam suas próprias ideias, tendemos a agir como advogados de acusação, selecionando apenas as, entre aspas, provas que sustentam a conclusão que já adotamos. Como evitar? Pense no não. Ao testar uma ideia, pergunte-se: o que teria que acontecer para que eu estivesse errado? Se você não consegue imaginar um teste que te desminta, sua investigação provavelmente está enviesada. Busque a falsificabilidade. Em vez de procurar quem concorda com você, procure ativamente a opinião de quem discorda ou de quem é neutro. Se sua ideia sobreviver ao interrogatório de quem não gosta dela, aí sim ela é sólida. Amplie as variáveis. No caso de problemas complexos, force-se a listar pelo menos 3 causas diferentes para o mesmo fenômeno, antes de decidir qual delas investigar. Lembre-se, quem busca apenas o que confirma o que já acredita, limita o próprio aprendizado. O teste da verdade não é o quanto ela combina com você, mas o quanto ela resiste a tentativas honestas de refutação. 2. Declinismo. É a crença persistente de que uma sociedade, instituição ou cultura está em um estado de deterioração contínua ou inevitável. O declinista tende a sofrer de uma nostalgia rósea, acreditando que o passado era uma era de ouro de moralidade, segurança e simplicidade, enquanto o presente é visto como caótico e o futuro como sombrio. Esse viés frequentemente ignora avanços reais, medicina, direitos, tecnologia, para focar principalmente no que foi perdido. Exemplo 1. A Era de Ouro Imaginária. Alguém que afirma categoricamente que antigamente a vida era muito mais segura e as pessoas eram mais honestas. Essa pessoa foca na memória de poder brincar na rua, mas deleta da equação as altas taxas de mortalidade infantil da época, a falta de saneamento básico ou a ausência de direitos civis para grandes grupos da população. Ela compara os melhores momentos do passado com os piores telejornais de hoje. Exemplo 2. O veterano resistente. Um funcionário com 30 anos de casa que insiste que, na minha época, o trabalho era levado a sério e os produtos tinham qualidade. Mesmo quando confrontado com dados que mostram que a empresa hoje produz mais, com menos falhas técnicas e maior alcance global, ele tende a minimizar esses indicadores para manter a narrativa de que o espírito da organização morreu e que há um declínio em curso. Implicação. O declinismo pode gerar um pessimismo paralisante. Ele tende a aumentar a resistência a inovações necessárias e pode levar à rejeição de mudanças positivas, especialmente quando elas não se parecem com o passado.
Em nível social, pode ser explorado para mobilizar pessoas por meio do medo, prometendo um retorno a uma grandeza passada que muitas vezes nunca existiu da forma como é descrita. Como evitar? Use dados, não memórias. Quando sentir que tudo está piorando, busque estatísticas globais sobre longevidade, alfabetização, pobreza extrema ou segurança. Quase sempre os números contam uma história de progresso, não de queda. Pratique a nostalgia crítica. Quando se lembrar de um tempo bom, force-se a listar 3 problemas graves que existiam naquela mesma época. Isso equilibra a visão e retira o filtro róseo da memória. Foque na adaptação. Em vez de lamentar que o mundo não é mais o mesmo, pergunte-se quais ferramentas novas eu tenho hoje para resolver os problemas atuais. O presente não é necessariamente pior, ele apenas exige habilidades diferentes. Lembre-se, o passado sempre parece melhor do que foi, porque o filtro da memória apaga as dores e deixa apenas o brilho. Acreditar que o mundo está acabando é a forma mais fácil de desistir de construí-lo. 3. Viés de proporcionalidade. Definição: é a tendência de acreditarmos que grandes eventos, sejam tragédias ou grandes sucessos, devem ter causas igualmente grandes, complexas ou deliberadas. Temos dificuldade de aceitar que um grande desfecho possa ser resultado de acaso, coincidência ou da acumulação de pequenos erros banais. Exemplo 1. O magnetismo das conspirações. Quando um líder mundial sofre um atentado, muitas pessoas se recusam a acreditar que um lobo solitário com motivações confusas agiu sozinho. A mente exige que um evento de tamanha magnitude geopolítica seja fruto de uma organização secreta ultra sofisticada, CIA, Illuminati, etc. Para o viés de proporcionalidade, uma causa pequena, um indivíduo, parece insuficiente para um efeito tão grande: a morte de um presidente. Exemplo 2. A queda da gigante. Quando uma empresa multibilionária entra em falência, é comum buscar um grande erro ou um vilão claro que explique o colapso. No entanto, muitas vezes o resultado surge da acumulação de pequenas falhas, decisões adiadas, processos ineficientes e erros recorrentes ao longo do tempo. O viés de proporcionalidade nos leva a preferir uma causa única e grandiosa, ignorando a complexidade e o acúmulo de fatores menores. Isso simplifica excessivamente a realidade e pode gerar a falsa impressão de que grandes problemas sempre têm um único culpado proporcional. Implicação: este viés pode nos tornar mais suscetíveis ao pensamento conspiratório e dificultar análises mais sistêmicas. Ao priorizarmos causas grandes, podemos negligenciar processos cotidianos e fatores acumulativos que, no longo prazo, têm grande impacto. Isso simplifica excessivamente a realidade e pode gerar a falsa impressão de que grandes problemas sempre têm um único culpado proporcional. Como evitar? Aceite o acaso. Nem todo evento segue uma lógica proporcional. Grandes consequências podem surgir de combinações improváveis ou erros pequenos acumulados. Investigue o sistêmico. Em vez de procurar o erro, procure pela cadeia de erros. Use ferramentas como os 5 porquês para chegar à raiz de um problema, que muitas vezes é uma falha de processo simples e não uma conspiração. Aplique a navalha de Hanlon. Evite atribuir a grandes intenções ou conspirações aquilo que pode ser explicado por falhas humanas comuns ou limitações de processo. Lembre-se, temos uma tendência de buscar grandes causas para grandes eventos, mas a realidade muitas vezes é menos dramática e mais complexa. Grandes consequências podem surgir de pequenos fatores que, isoladamente, pareceriam insignificantes. 4. Efeito do juiz faminto. Hungry Judge Effect. Definição: é a tendência de tomadores de decisão a se tornarem mais rigorosos, punitivos ou conservadores quando estão sob fadiga, fome ou sobrecarga mental. Nesses estados, o cérebro pode recorrer mais facilmente a respostas padrão, como o não ou a manutenção do status quo, evitando o esforço cognitivo necessário para análises mais complexas e cuidadosas. Exemplo 1. O martelo da fome. Um estudo conhecido analisou decisões judiciais sobre liberdade condicional e observou que a taxa de concessão tendia a ser maior após pausas, como refeições, e menor conforme o tempo sem descanso aumentava.
Embora os números exatos e as causas sejam debatidos, o padrão sugere que fatores como fadiga e energia mental podem influenciar decisões, mesmo em contextos que deveriam ser estritamente racionais. Exemplo 2. A reunião de orçamento. Um funcionário solicita um recurso extra para um projeto importante. Se a reunião ocorre perto do horário de almoço, com o gestor cansado ou com fome, há uma maior chance do pedido ser rejeitado de forma rápida. O mesmo pedido, feito após uma pausa ou refeição, pode receber uma análise mais cuidadosa e aberta. Implicação. Este viés sugere que decisões que consideramos objetivas podem ser influenciadas por fatores fisiológicos e contextuais. Ele desafia a ideia de que julgamentos são totalmente independentes do estado físico e mental. Em diferentes contextos, como trabalho, negociações ou relações pessoais, condições como cansaço e fome podem afetar a forma como avaliamos situações. Como evitar? Cronometre decisões importantes. Nunca tome decisões críticas, faça pedidos difíceis ou participe de negociações sérias nos momentos imediatamente anteriores às refeições ou ao final de um dia exaustivo. O lanche estratégico. Se você é o tomador de decisão e sente que está perdendo a paciência ou a capacidade de ouvir, faça uma pausa. Um pequeno lanche pode restaurar sua capacidade de julgamento mais justo. Consciência biológica. Aprenda a identificar quando a sua irritação ou rigor excessivo é fome disfarçada de opinião. Pergunte-se: eu realmente discordo disso ou só estou precisando de energia? Lembre-se, a nossa racionalidade é um luxo que o cérebro só se permite financiar quando o estômago não está protestando. Às vezes, a diferença entre um sim generoso e um não implacável pode ser apenas o horário da última refeição. 5. Viés de risco zero. Definição: é a tendência de preferirmos eliminar completamente um risco pequeno e específico, em vez de reduzir de forma mais significativa um risco global e mais provável. Podemos acabar direcionando recursos de forma desproporcional para atingir o zero em uma área isolada, ignorando que o mesmo esforço poderia gerar benefícios maiores se aplicado onde o risco é estatisticamente mais relevante. Exemplo 1. A fortaleza no bairro errado. Uma pessoa investe grande parte de suas economias em sistemas de segurança sofisticados para reduzir ao máximo o risco de um assalto altamente improvável. No entanto, negligencia cuidados básicos, não revisa o carro regularmente, não usa cinto de segurança no banco de trás e não cuida da saúde cardiovascular. Ela reduz significativamente um risco raro, mas continua exposta a riscos muito mais prováveis. Exemplo 2. A paranoia da cibersegurança. Uma empresa investe a maior parte de seu orçamento de TI para tornar um servidor antigo e pouco utilizado extremamente seguro. Enquanto isso, sistemas centrais, por onde circulam dados sensíveis, permanecem com falhas básicas de segurança. A gestão prioriza a tranquilidade de eliminar um risco específico, em vez de reduzir vulnerabilidades mais amplas e relevantes. Implicação: este viés pode levar a uma alocação ineficiente de recursos. Em vez de reduzir riscos de forma estratégica, priorizamos eliminar completamente ameaças específicas, mesmo quando elas têm impacto limitado. Em contextos como políticas públicas, isso pode resultar em investimentos desproporcionais em problemas de baixa relevância, enquanto riscos mais significativos permanecem subatendidos. Como evitar? Pense em impacto total. Ao investir tempo ou recursos em segurança, pergunte: onde isso reduz mais danos no conjunto geral e não apenas em um ponto específico? Compare probabilidades. Coloque os riscos lado a lado. Se um risco muito raro está recebendo mais atenção do que um risco comum, vale a reavaliar suas prioridades. Aceite a gestão de risco. Nem todo risco pode ser eliminado. Decisões mais eficientes envolvem reduzir probabilidades relevantes, não buscar uma segurança absoluta em áreas isoladas. Lembre-se,
Às vezes, investimos muito para eliminar um risco específico, enquanto outros perigos mais relevantes recebem menos atenção. O desejo pelo risco zero em um detalhe nos cega para o perigo real que nos cerca por inteiro. 6. Efeito chamariz, decoy effect. Definição: é o fenômeno em que nossa preferência entre duas opções pode mudar após a introdução de uma terceira opção, o chamariz. Essa terceira alternativa é estrategicamente desenhada para ser inferior a uma das opções originais, mas não à outra. Ela não existe necessariamente para ser escolhida, mas para alterar a forma como comparamos as opções, tornando uma delas mais atraente. Exemplo 1. A armadilha da pipoca. No cinema, você vê a pipoca pequena por R$ 10 e a grande por R$ 25. A diferença parece alta e você tende a escolher a pequena. Então surge a opção média por R$ 20. Subitamente, a grande passa a parecer mais vantajosa. Por apenas R$ 5 a mais, levo bem mais produto. A opção média funciona como um chamariz que torna a grande mais atraente. Exemplo 2. O truque da concessionária. Você hesita entre o carro A, básico, R$ 60 mil, e o carro B, luxo, R$ 90 mil. Então o vendedor apresenta o carro C, intermediário, R$ 85 mil, que é claramente inferior ao modelo B em custo-benefício, mas ainda assim mais caro que o básico. A presença do modelo C faz o modelo B parecer uma escolha mais racional, influenciando sua decisão inicial. Implicação: esse viés nos torna mais suscetíveis a estratégias de precificação em assinaturas, cardápios e varejo. Ele altera a nossa percepção de valor, levando-nos a gastar mais do que inicialmente pretendíamos, muitas vezes sob a impressão de estarmos fazendo um bom negócio. O chamariz desvia a nossa atenção da pergunta central: eu realmente preciso disso ou estou sendo influenciado pela comparação? Como evitar? 1. Ignore a opção intermediária. Se houver 3 opções e uma parecer claramente desvantajosa, ignore-a e compare apenas as outras 2. Pergunte-se: se a opção chamariz não existisse, eu ainda acharia a mais cara um bom negócio? 2. Foque na necessidade e não no desconto. Avalie se o que a opção mais cara oferece é algo que você vai realmente usar. Ganhar mais por menos só é vantagem se você precisa desse mais. 3. Mantenha o orçamento original. Decida quanto quer gastar antes de olhar os preços. O chamariz é feito para quebrar o seu limite orçamentário através da lógica comparativa. Lembre-se, às vezes, um mau negócio parece bom apenas porque foi colocado ao lado de uma opção ainda pior. Nesses casos, não escolhemos o melhor para nós, mas o que parece mais vantajoso dentro de um cenário cuidadosamente montado. 7. Efeito de ambiguidade. Definição: é a tendência de evitarmos opções que envolvem incerteza ou falta de informações claras, preferindo alternativas com probabilidades mais conhecidas, mesmo quando estas não são as mais vantajosas. Nesse processo, tratamos a ausência de informação como algo a ser evitado, o que pode nos levar a rejeitar oportunidades potencialmente melhores. Exemplo 1. O investimento seguro. Você tem um dinheiro sobrando. A opção A é a poupança do seu banco, que você conhece há décadas, mas que tende a render pouco. A opção B é um novo fundo de tecnologia com potencial de retorno maior, mas cujas regras, taxas e riscos você ainda não entende bem. Diante dessa falta de clareza, você prefere a poupança, priorizando a familiaridade em vez de investigar uma alternativa potencialmente mais vantajosa. Exemplo 2. A carreira estagnada. Você recebe 2 propostas de emprego. A primeira é em uma empresa tradicional, com estrutura clara e previsível. A segunda é em uma startup, com mais incertezas sobre funções, crescimento e estabilidade.
A falta de clareza sobre o dia a dia e o futuro da startup faz com que você prefira a opção mais previsível, mesmo que a outra possa oferecer maiores oportunidades de desenvolvimento. Implicação. Esse viés pode limitar decisões em diversas áreas da vida, levando-nos a permanecer em situações conhecidas apenas por serem mais previsíveis. Ao evitar a ambiguidade, podemos deixar de explorar oportunidades que exigem maior compreensão inicial, mas que também podem trazer benefícios mais relevantes. Como evitar? Diferencie risco de ambiguidade. Lembre-se que não saber tudo não significa que a opção é ruim. Muitas vezes, a falta de informação pode ser resolvida com 15 minutos de pesquisa ou uma conversa com um especialista. O custo da inação. Sempre que rejeitar uma opção por ser confusa, calcule o que você está perdendo por ficar onde está. O custo de oportunidade de escolher o certo pode ser muito mais alto do que o risco do incerto. Dê passos pequenos. Se a ambiguidade te paralisa, tente obter uma pequena amostra da informação que falta. Teste a opção ambígua em pequena escala antes de se comprometer totalmente. Lembre-se, muitas vezes preferimos o que é familiar ao que é apenas menos compreendido, mas em vários casos, as melhores oportunidades exigem algum grau de incerteza antes de se tornarem claras. 8. Viés de sobrecarga de escolha. Choice overload. Definição. É o fenômeno em que o excesso de opções disponíveis, em vez de facilitar a escolha, pode gerar paralisia ou reduzir a satisfação final. Quando o custo mental de comparar muitas alternativas se torna alto, tendemos a adiar a decisão, escolher de forma apressada ou ficar com a sensação de que poderíamos ter escolhido melhor. Exemplo 1. A paralisia do supermercado. Você entra no supermercado para comprar uma geleia e encontra uma prateleira com dezenas de opções, diferentes marcas, tamanhos e variações do mesmo sabor. Após alguns minutos comparando rótulos, preços e ingredientes, você começa a ficar indeciso e, em alguns casos, pode acabar escolhendo rapidamente qualquer opção ou até mesmo desistindo da compra. Curiosamente, estudos mostram que uma quantidade menor de opções tende a facilitar a decisão e aumentar a satisfação do consumidor. Exemplo 2. O cardápio infinito dos relacionamentos. Com o surgimento de aplicativos de relacionamento, as pessoas passaram a ter acesso a um número praticamente ilimitado de perfis. Essa abundância pode dificultar o comprometimento, já que sempre existe a sensação de que uma opção melhor pode aparecer a qualquer momento. Como resultado, decisões afetivas podem se tornar mais instáveis, não necessariamente por falta de compatibilidade, mas pelo excesso de alternativas disponíveis. Implicação. Embora a variedade seja geralmente vista como algo positivo, o excesso de opções pode aumentar a ansiedade e diminuir a satisfação com as escolhas feitas. Quanto mais alternativas avaliamos, maior a tendência de imaginar cenários melhores, o que pode gerar arrependimento ou dúvida, mesmo após uma boa decisão. Como evitar? 1. Seja um satisficer, não um maximizer. Aprenda a definir critérios mínimos de satisfação. Se o produto ou a pessoa preenche os requisitos fundamentais, pare de procurar. Quem busca o melhor absoluto entre infinitas opções nunca encontra o descanso. 2. Limite suas opções. Antes de decidir, filtre as alternativas para apenas 3 ou 4. Ignorar o resto do ruído protege sua energia mental para o que realmente importa. 3. A regra do bom o suficiente. Entenda que a perfeição é inimiga da felicidade. Uma escolha boa o suficiente, feita com rapidez e presença, vale muito mais do que a escolha perfeita feita após meses de angústia. Lembre-se, ter opções é uma vantagem, mas em excesso pode dificultar a escolha. Quando tudo parece possível, decidir se torna mais difícil, e a satisfação pode diminuir, não pela escolha em si, mas pela dúvida sobre as alternativas que ficaram para trás. 9. Viés do ponto cego. Bias blind spot. Definição. É a tendência de reconhecermos com facilidade o impacto dos vieses no julgamento dos outros, enquanto acreditamos que nossos próprios pensamentos são mais objetivos.
Ironicamente, o conhecimento sobre vieses pode aumentar essa percepção, criando um ponto cego, o que faz com que nos sintamos mais capazes de identificá-los nos outros do que em nós mesmos. Exemplo 1. A armadilha do conhecimento. Você assiste a uma série de vídeos sobre vieses cognitivos. Ao terminar, começa a identificar padrões nos outros. Fulano está cheio de viés de confirmação. Ciclano claramente está enviesado. Entanto, ao analisar suas próprias decisões, políticas, profissionais ou pessoais, você tende a vê-las como racionais e bem fundamentadas. O conhecimento passa a ser usado mais como ferramenta de análise externa do que de autocrítica. Exemplo 2. O realismo ingênuo. Em uma discussão, você diz: você está sendo influenciado pelo seu viés. Ao fazer isso, pode estar caindo no realismo ingênuo, a tendência de acreditar que você vê a realidade de forma objetiva, enquanto quem discorda está sendo influenciado por distorções. Assim, o viés é sempre percebido no outro, raramente em si mesmo. Implicação. Esse viés pode limitar a capacidade de autocrítica. Quando não reconhecemos nossa própria vulnerabilidade a erros cognitivos, o conhecimento sobre vieses deixa de ser uma ferramenta de aprimoramento pessoal e passa a ser usado apenas para julgar os outros. Isso dificulta o aprendizado e reduz a abertura para a revisão de ideias. Como evitar? Assuma a falibilidade. Reconheça que todos estão sujeitos a vieses, inclusive você, especialmente quando acredita estar sendo totalmente racional. Busque feedback. Pergunte a pessoas de confiança como elas enxergam sua posição, principalmente quando há discordância. Aplique o mesmo rigor a si mesmo. Se você consegue identificar vieses nos outros, tente aplicar esse mesmo olhar às suas próprias crenças e decisões. Lembre-se, o maior viés pode ser acreditar que estamos livres deles. Estudar a mente humana deve servir como um espelho, não apenas como uma lente para analisar os outros. E aqui encerramos a parte 15 da nossa série de heurísticas e vieses cognitivos. Se este mergulho no universo da mente abriu seus olhos, deixe seu like, compartilhe com quem valoriza o conhecimento e se inscreva no canal. Estamos próximos do fim dessa longa série, então aguarde as partes seguintes, nas quais terminaremos de reunir a maioria dos vieses para compor o seu kit de ferramentas mentais. Agora eu quero ouvir você. Qual desses vieses você mais percebe no seu dia a dia ou em si mesmo? Compartilhe seu relato nos comentários. Detalhe sua experiência. É essa troca que transforma um vídeo em uma comunidade de aprendizado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. O pior erro é achar que nunca está errado. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!